A graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Um bom dia a todos. Estamos aqui para meditar na Palavra de Deus, uma escola bíblica dominical. A cada domingo estamos nesses momentos difíceis, momentos a qual estamos nos adaptando em todos os sentidos e também nos adaptando na maneira de conduzir, tá, os estudos, as escolas bíblicas, os cultos, enfim, estamos aqui nos adaptando. E eu espero que realmente você, meu irmão, você, minha irmã, aí no seu lar, você que está agora nos assistindo neste momento, que vocês realmente possam ser abençoados, fortalecidos, que a nossa fé cresça na meditação da palavra do nosso grandioso Deus. Antes de nós, então, darmos o procedimento da escola bíblica dominical, nós vamos iniciá-la com uma oração, rogando as bênçãos de Deus para as nossas vidas, para os nossos lares, para todos os irmãos e irmãs, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um, sustentando, amparando a cada um na força do seu poder. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Ó grande Deus bendito, louvado seja o teu santo e excelso nome. Nós o adoramos, nós exaltamos ao Senhor por tudo que o Senhor é. Agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo privilégio que temos de podermos, ó Deus, meditar na Tua Palavra, de podermos compartilhar a Tua Palavra, de podermos como família na fé, ó Deus, nos reunirmos, ó Deus, na Tua presença, e nesse instante, ó Deus, embora estamos nos nossos lares, impedidos de virmos, ó Deus, à igreja fisicamente, reunido com todo o Teu povo, mas de uma certa maneira sempre estaremos reunidos, porque algo comum nos liga, é a nossa fé em Cristo Jesus. Ó Senhor, aceite todos os atos, ó Deus, dessa escola bíblica dominical, que essa meditação seja, ó Deus, para o louvor da sua glória, que seja para o crescimento da nossa fé, Senhor. Ó Espírito Santo, também nos ilumine, a fim de esclarecer para nós a Tua Palavra e cada dia mais colocar no nosso coração a convicção de Te servir, de exaltar o Teu santo e excelso nome. Rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre as nossas vidas, a vida de cada casa representada, cada família que se faz representada. Ó Deus, continua derramando da Tua paz, da Tua bênção, do Teu amor sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor, no nome precioso de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, fortalecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de deixar alguns versículos bíblicos aqui, e 4 versículos, 2 no Salmo 8 e 2 do Salmo 9, que nos fala assim: ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as Tuas maravilhas. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas o que Te busca. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que é magnífico em toda a terra, mais do que isso, é magnífico em todo o universo, e o Senhor seja de fato exaltado, enaltecido, nós, povo que Ele escolheu, povo que Ele resolveu fazer essa aliança de amor, amor eterno, e que nós possamos olhar para o versículo 10 do Salmo 9, e possamos realmente acreditar e confiar naquilo que nós estamos lendo. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome. Que realmente nós possamos conhecer o nome do nosso Deus a cada dia, a cada momento, confiando, como diz aqui na Sua palavra, que Ele não desampara os que buscam a Ele. Irmãos, nós vamos, nesta manhã, na escola bíblica dominical, nós vamos falar de satisfação, mas antes
eu quero compartilhar com os irmãos um cântico bastante antigo. Aqueles que são da minha geração vão lembrar, e os que são de uma geração ainda anterior vão lembrar, e os da nova geração, de uma certa maneira, vão lembrar também. É um cântico que diz assim, olha: satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém? Os irmãos lembraram desta canção, né? Satisfação. É isso que nós vamos meditar então nesta manhã, sobre satisfação. Irmãos, todos nós almejamos satisfação, não é? Muitas vezes conseguimos, mas outras vezes não. E quando não conseguimos, nos sentimos frustrados, traídos, decepcionados. Por quê? Porque nossos sonhos, expectativas e planos são tantas vezes frustrados? Por que é que na vida tantas vezes algo dá errado ou falha? É possível ter satisfação? Essa é uma pergunta, essa é uma indagação que permeia a mente de todo ser humano. É possível termos satisfação? Como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós de fato acreditamos que é possível termos satisfação? O cântico que nós entoamos ainda há pouco diz: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Será que nós acreditamos naquilo que cantamos? Ou apenas cantamos porque aprendemos esse cântico com os nossos avós, com os nossos pais, porque aprendemos na igreja? Será que de fato acreditamos? Aliás, eu já disse aqui uma certa vez que muitas vezes a gente canta, né, por cantar. Será que realmente quando cantamos algum cântico ao Senhor, será que realmente prestamos atenção na letra da qual estamos cantando e nós acreditamos naquilo que cantamos? Satisfação. Por que muitas vezes a gente se sente como se nós não estamos plenamente satisfeitos? Será que é possível termos satisfação plena? Irmãos, eu quero dizer que sim, é possível nós termos satisfação. É possível termos satisfação em Deus. E nós vamos nesta manhã meditar na palavra do Senhor e assim observarmos que a palavra de Deus, ela vai nos conduzir a essa verdade. Ela vai conferir ao nosso coração que de fato nós podemos ter satisfação plena. E assim, essa palavra, a palavra de Deus, ela tranquilizará a nossa mente e coração. Eu espero que sim. Eu espero que a palavra de Deus nos orientando, nos conduzindo, nos fazendo termos bastante atenção no que ela tem a nos ensinar, ela tranquilize a nossa mente, tranquilize o nosso coração. Principalmente nós estamos tratando do assunto nesta manhã, que parece que é um grande contraste com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Muitos podem dizer: mas como eu posso estar satisfeito com essa situação que eu estou enfrentando? Tá? Então, é realmente um momento especial, é hora de nós pararmos para ouvir Jesus Cristo pessoalmente,
para escutar exatamente o que Ele está dizendo na sua palavra. Ele realmente pode nos dar satisfação, sim, pode nos dar satisfação profunda, permanente, um poço de água viva dentro de nós, como Ele uma vez escreveu, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, como ele conversou com a mulher lá, registrado no capítulo 4 de João. Esse é um fato. Quando a recebemos uma vez, nunca nos faltará satisfação novamente. Quando nós temos Cristo Jesus na nossa vida, e a gente sabe que Ele é a fonte da água viva, essa é a grande questão. Nós nunca mais teremos sede, nunca mais teremos a necessidade de ficarmos frustrados buscando satisfação, porque nós bem compreendemos aonde temos a satisfação, e a satisfação é estar realmente com o nosso Deus. Mas para conseguir essa satisfação, nós primeiro devemos aceitar o diagnóstico de Jesus sobre o nosso problema, e depois o tratamento que Ele oferece para esse problema. Ambos são mais radicais do que podemos ter imaginado. Então, é possível? Sim, é possível termos satisfação de estar bem com Deus, de estar bem com o Senhor, de sentir essa paz. Esse é o significado bíblico da palavra paz. A paz da nossa situação com Deus é a certeza que nós, de fato, estamos reconciliados com o nosso grandioso Deus. Irmãos, a insatisfação básica que ultrapassa todas as outras insatisfações que são passíveis ao coração humano sentir, surgem disso. Olha aí os textos que temos então aí na nossa tela. Eu vou ler. E acompanhe aí a leitura, já está aí para que os irmãos acompanhem a leitura. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Veja aí os textos que são extraídos na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, no capítulo 2, de 1 a 3, e também no capítulo 3, versículo 19. Segundo os textos que nós acabamos de ler, os nossos pecados, como a gente viu, são uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso. E mais, os nossos pecados, eles insultam as leis de Deus. Os nossos pecados, eles provocam a ira de Deus. Isso está claro nos textos que nós lemos ainda há pouco. Irmãos, o Senhor retém de nós aquele sentimento de paz com Deus, sem o qual nenhuma criatura de Deus consegue se sentir verdadeiramente tranquila ou verdadeiramente satisfeita. E é por isso que muitas pessoas, elas teimam em dizer que não há satisfação, e até mesmo nós, em momentos que a gente passe ou enfrente, parece que também a gente desacredita que pode haver sim satisfação. Mas a palavra de Deus deixa claro porque que o homem busca satisfação e parece que nunca a encontra, porque ele não se atina que os pecados
eles realmente são ofensas ao Senhor, os pecados insultam as leis do Senhor e os pecados provocam a ira de Deus. Segue que o nosso primeiro passo, então, em direção à satisfação, deve ser nos reconciliar-nos com o nosso Deus. As exigências da santa lei de Deus devem ser satisfeitas completamente. E isso é muito interessante, né? E importante a gente guardar na nossa mente. As exigências da santa lei de Deus, elas devem ser satisfeitas completamente. Da nossa parte, nosso sentimento de aceitação por Deus deve ser total, sem reservas ou incertezas. Do contrário, a reconciliação, ela não é verdadeira. Vocês prestaram então atenção? Da nossa parte, o nosso sentimento de aceitação por Deus deve ser total, sem reservas. Não deve haver incertezas no nosso coração. Do contrário, a reconciliação, ela não é verdadeira. E para ilustrar, a Bíblia, ela conta uma história de uma reconciliação no nível humano. E essa reconciliação, ela não foi completa. Ela não foi plena. Ela não foi completa e sem reservas. Foi, portanto, insatisfatória. E essa ilustração está no texto que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, segundo Samuel, do capítulo 13 até o capítulo 18. Nós temos ali narrado a história do filho de Davi, Absalão. Depois você, com calma, leiam esses capítulos aí, que está no segundo livro do profeta Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 18. Lá, Absalão, filho de Davi, ele assassinou o seu meio-irmão, Amon. Então, após cometer esse assassinato, Absalão, ele foge do país, com medo da retaliação de seu pai, o rei Davi. E ele foge, então, de Israel. E ele fica em um lugar distante, refugiado. Passado algum tempo, os conselheiros de Davi convencem Davi a chamar a Absalão de volta. Ou seja, eles convenceram Davi: Davi, traga o seu filho de volta, perto de você, tá? Reconcilie-se com ele. E então Davi foi convencido pelos seus conselheiros, e Absalão volta. Mas uma condição foi imposta por Davi: tudo bem, eu até aceito que ele volte, mas tem uma condição: ele não poderá comparecer à minha presença, ele não poderá mais ver a minha face. Essa foi a condição que Davi impôs. Então Absalão, ele estava permitido voltar, mas não era permitido Absalão ver o seu pai, estar na presença do seu pai. E daí então, irmãos, nós podemos ver que esta foi uma meia reconciliação. Ela não foi uma verdadeira reconciliação. Aliás, continuando a ler a história, a gente viu que isso só causou tragédias. Vê, aí está uma ilustração daquilo que não é uma reconciliação plena, sem reservas, daquilo que é uma reconciliação insatisfatória. Não foi completa. Mas agora, preste atenção, irmãos, em algo. O grande contraste. Agora preste atenção em uma reconciliação que, ao contrário dessa história de Absalão, Davi, ela foi completamente diferente. Aliás, foi uma reconciliação completa. Ela não foi uma reconciliação ao nível humano, mas uma reconciliação divina, ao nível divino. Quando Cristo, ele nos reconcilia com Deus, Deus nos aceita e Deus nos recebe sem reserva alguma, sem nenhuma imposição. Na verdade, nós estamos livres para ir à presença de Deus a qualquer momento. Olha o texto que nós temos diante de nós.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Romanos 5, de 1 a 2 e Efésios 2, 13 a 18. Irmãos, nós podemos ir à presença de Deus seguros que a ira de Deus contra nós é coisa do passado. Ou seja, nós podemos ir à presença de Deus confiantes que os nossos pecados, confiantes na plena certeza que a ira de Deus para conosco é coisa do passado, já foi resolvido. Olha mais esse texto da palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. Não temos por que temer, irmãos. Não temos por que temer. Está claro para nós, nas leituras desse texto, que nós fomos perdoados. Olhe mais para outro texto da palavra de Deus. Olha só o que nos diz. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, e depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nisto é, em nós aperfeiçoado, o amor para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Hebreus 10, de 14 a 18 e 1 João 4, 17 a 19. O amor de Deus, então, irmãos, veja, ele expulsa o medo. A presença de Deus se torna o nosso lar. Mas as condições são rígidas. Devem existir da nossa parte arrependimento radical para com Deus e fé somente em Cristo e no que fez por nós e em nada e mais ninguém. Olha outro texto da palavra de Deus.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 5:9, 8:1 e o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. O verdadeiro arrependimento não é só admitir que coisas como orgulho, mentira, a impureza são erradas e pecaminosas, nem simplesmente determinar-se a abandoná-las. O verdadeiro arrependimento para com Deus significa enfrentar a nossa verdadeira posição legal na luz do veredito que Deus passa para nós em sua palavra. Isso é importante você aprender. O verdadeiro arrependimento para com Deus significa enfrentar nossa verdadeira posição legal na luz do veredito que Deus passa para nós em sua palavra. E é nesse ponto, irmãos, que é tão fácil para nós sermos menos que realistas em nossas atitudes e, por fim, tentar recursos que não podem trazer satisfação, pois não satisfazem nem Deus, nem nós. Quantos buscam, por recursos próprios, buscar a atenção de Deus, buscar a aceitação de Deus por algo que faz, por algo que pratica? Nós, irmãos, somos pecadores. E sendo pecadores, nós somos inaceitáveis a Deus. E então, com intenção muito honesta, nós fazemos o que parece óbvio fazer, ou seja, nós começamos a melhorar a nós mesmos, na esperança de que, eventualmente, ganhemos a aceitação de Deus. É isso que nós fazemos. Nós buscamos nós mesmos, melhorar nós mesmos, na esperança dessa melhora, nos faz ser aceitos por Deus. Mas quando assim agimos, nós estamos sendo irrealistas, pelo menos em dois aspectos. Primeiro, irmãos, presta atenção, os pecados que nós já cometemos são por si sós suficiente para merecermos a morte e a rejeição de Deus. Nenhuma quantidade de melhora no futuro pode apagar a culpa do passado, ou compensá-la, ou abandonar sua merecida pena. Abanar, aliás, a sua merecida pena. Nenhuma quantidade de melhora no futuro pode apagar a culpa do passado, ou compensá-la, ou abonar a merecida pena. Outro aspecto, mesmo que nós comecemos a melhorar prontamente, a própria experiência, e sem falar na palavra de Deus, nos adverte que no fim da vida não teremos melhorado o suficiente para sermos aceitos por Deus, com base na nossa conquista, com base no nosso mérito. Por mais que sejamos, pelo nosso crivo, pessoas completamente justas ao nível humano, gentis, bondosas, e quando a gente chegar lá no final, a gente vai ver que não foi suficiente para sermos aceitos por Deus. Irmãos, o veredito de Deus para nós vai ter de ser o que é agora, como diz aí na palavra de Deus, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que está aí no texto bíblico. Irmãos, nós todos pecamos no passado e no presente ainda estamos aquém do padrão de Deus. Como diz o texto bíblico: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim
fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:16. Irmãos, isto é alarmante, não é? E agora? Mas espera aí, como vamos fazer? Mas é a realidade, irmãos. A satisfação dificilmente pode vir de fechar os olhos para essa realidade. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Nossa satisfação legal frente à justiça de Deus é séria ao extremo. Veja uma boa notícia que eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto nós conhecemos muito bem. E veja, irmãos, é por isso que, a fim de efetuar uma reconciliação satisfatória, a justiça de Deus teve que tomar a medida extrema de entregar o seu próprio Filho para sofrer as sanções da lei, por nossa causa. Não haveria outra forma. Olha só, como seres humanos não teríamos como satisfazer a justiça de Deus. Por mais esforços que nós fizéssemos, não havia como. A Bíblia nos ensina, não há um justo sequer. Mas então vem a grande e excelente notícia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que se efetuasse uma satisfação plena, uma reconciliação plena, a justiça de Deus então toma essa medida, entrega a Cristo Jesus. Deus entregou o seu próprio Filho para sofrer as sanções da sua lei por nossa causa. Então não havia uma outra maneira. Se a aceitação de Deus fosse alcançável com base na nossa melhora, então Cristo nunca teria morrido, Cristo nunca teria precisado morrer, mas Jesus Cristo teve que morrer. Se a aceitação de Deus fosse alcançável com base na nossa melhora, então não havia necessidade da morte de Cristo Jesus. Mas Cristo, ele teve que morrer. Vamos mais alguns textos da palavra de Deus. Olha o que nos diz. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vê os textos da palavra de Deus. Que notícia maravilhosa então, irmãos, para nós. Eis aqui as boas novas. Isso é uma boa nova, a mais gloriosa notícia que o homem já ouviu. O que era impossível nós fazermos, o que era impossível a gente realizar, a morte de Cristo conquistou por nós. Cristo satisfez a justiça de Deus, ele pagou a pena do pecado. Olha mais esses textos bíblicos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus
exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, Deus agora pode aceitar todos os que colocam a sua fé em Cristo Jesus e vão a Deus unicamente em razão desse sacrifício. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi seguida pela ressurreição, pela ascensão e a entrada imediata na presença de Deus. Jesus Cristo imediatamente vai à presença de Deus como representante declarado e precursor daqueles que confiam nele. Deus finalmente declara que todos que Jesus dessa forma representa podem agora considerar-se aceitos por Deus de uma maneira total, completa e definitivamente quanto ao seu próprio representante. Olha mais textos da palavra de Deus. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E mais outro texto. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o amor e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspargidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha o outro texto. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que aguardam para a salvação. E olha mais textos, continuemos a leitura da palavra de Deus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos
os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. E finalmente, o último texto da palavra de Deus, que diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, aqui está o segredo da profunda e permanente satisfação. Lembra? Satisfação é ter a Cristo. Então, esse cântico é uma verdade baseada na palavra do nosso grandioso Deus, a palavra da verdade. Aqui está o segredo da profunda satisfação. Saber que somos aceitos por Deus desta forma completa e eterna, irmãos, é estar em paz com Deus. Paz com Deus. E estar em paz com Deus
é o único alicerce seguro para a verdadeira e duradoura satisfação. É aí que está o grande segredo. Satisfação de estar com Deus. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos sustente e nos convença disso, amém? Vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu santo e excelso nome. A tua palavra nos ensina que a plena satisfação é sabermos que estamos em paz com o Senhor. Fomos reconciliados em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, como nosso representante, nos garante livre acesso à tua presença. Ó Senhor, que essas verdades assentem em nosso coração, de uma maneira que nos torna, Senhor, crentes satisfeitos de ter ao Senhor. Abençoa-nos, assim oramos, nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso grandioso Deus, e assim, após esse cântico, nós vamos, encerrar essa escola bíblica dominical. A igreja aqui, ela está praticamente vazia. Só não está praticamente vazia porque eu tenho 2 ajudantes aqui, né, que têm me ajudado bastante. Pedro e a Lívia estão aqui, e eles irão nos ajudar nesse cântico. Eu pedi para que a Lívia pudesse estar escolhendo um cântico. Que número? 85, do nosso cancioneiro. E nós vamos encerrar então a escola bíblica dominical, louvando ao Senhor com o cântico 85, que nos diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és tremendo. E que nós prestemos atenção no finalzinho desse cântico, diz, né, que no finalzinho não, aliás, no decorrer desse cântico diz: e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Olha que boa notícia. Deus proveu a nossa redenção. Era impossível para nós, como seres humanos, satisfazer a justiça de Deus. Por mais que a gente tentasse, por mais esforço que se fosse feito, não iríamos conseguir a satisfação de Deus, satisfazer a justiça de Deus. Então, por isso, Ele enviou o seu Filho. Por isso, Jesus Cristo teve que morrer. Porque a pena do pecado o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz: e o dom gratuito de Deus é a vida. Então, graças a Deus, temos o nosso Deus soberano, né, que nos sustenta e nos fortalece. Vamos então louvar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu, apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem.
Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Irmãos, então a gente encerra essa escola bíblica dominical e quero apenas dar um aviso. Nós teremos o nosso culto logo mais às 7 horas da noite. Então, por favor, 7 horas da noite, irmãos, acessem. O vídeo vai estar disponível para os irmãos acessarem os seus celulares, naqueles que conectam também na televisão. Então vamos às 7 horas, juntos, todos nós, como se nós estivéssemos saindo de casa para vir à igreja. E às 7 horas, como igreja do Senhor, uma parte dela, como povo de Deus, uma parte reunida da igreja presbiteriana de Rio de Ramos, às 7 horas, vamos louvar, glorificar o nosso Deus. Nós vamos meditar à noite com o tema: não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Então, irmãos, que os irmãos possam estar se preparando nesse dia. E não esqueçam, 7 horas, acesse e nós vamos começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. É fato que não é uma live. Nós estamos gravando e depois disponibilizando para os irmãos. Então, irmãos, prestigiem. Vamos assistir ao culto, mas não apenas um assistir, mas realmente cultuando e bendizendo ao nosso Deus em todos os atos do culto. Tenha um bom dia, que Deus glorifique, que Deus ajude-os, que Deus fortaleça, que Deus console a cada coração. Até logo mais à noite. Deus abençoe, irmãos. Amém.